Conta aí, então, os seus empreendimentos. Os mesmos, vamos lá. Então, assim, ó, sim, essas foi uma questão de criança, aquela coisa de brincadeira, mas eu acho que é uma experiência necessária para toda criança passar, entende? Então foi bacana. Eu lembro que nos primeiros que eu fiz, eu lembro de fazer suco de limão espremido, que eu ia lá no pomar do meu opa, né, que é o ovô, né, aqui o alemão chama de opa, e aí ele tinha lá tinha as frutas e tal, e ele tinha lá daí o limão, e eu fazia o suco de limão, espremia açúcar e tal, colocava em forminha de gelo, cara. E aí, como eu não tinha palito de picolé, eu ficava em palito de dente. E eu saía nos vizinhos aqui, ó, vendendo. E era assim, cara, o que tinha de moeda nos cantos eu tinha que pegar e tudo certo. Então é essa experiência que é fantástica, né? Mas sim, comecei a trabalhar cedo. Depois, então, realmente, lá para meus 16, 17 anos de idade, eu fui estudar em Curitiba. E na época, para fazer faculdade. E aí eu comecei a comprar peças de computador. Né? Tinha uma pessoa que trazia as peças para mim, eu montava, configurava, entregava tudo direitinho. Aí acho que esse foi meu primeiro real, assim, trabalho, de empreendedorismo mesmo, e eu ganhei dinheiro com isso. Eu fiz dinheiro a primeira vez. E na época eu estudava e tal, etc. Essa foi uma das histórias. Depois disso, então, eu entrei realmente. Aí entra uma situação interessante. Ó. Às vezes o pessoal acha que empreendedorismo é só quem faz um negócio próprio, mas não que entra em um negócio, às vezes, como um empregado, um funcionário. Mas eu tive um comportamento empreendedor em 2004, gente, que eu comecei a estudar um software chamado SolidWorks. Vocês já viram falar do SolidWorks? Ele substituiu o Não, AutoCAD nas engenharias. Nas engenharias era tudo aqueles desenhos, só as linhas, né, em 2D que você via todo. O SolidWorks, em 2000 a 2001, ele entrou forte nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na parte na Europa também, como um software de engenharia em 3D. Então você via as peças, se girava no computador e tal, aquela coisa. E quando eu conheci, eu achei fantástico. Aí eu arranjei com um colega, não sei como veio, com uma pilha desse tamanho assim de apostilas, tudo em inglês. E aí eu olhei assim, quanto é que é esse negócio aí? Ah, custa tanto, não lembro, eu sei que paguei caro. E eram umas apostilas do SolidWorks. E aqui no Brasil, aquilo era tudo em inglês, não tinha material em português na época. E aí no Brasil, aqui estava começando a chegar o SolidWorks, né? Ainda usava muito AutoCAD. E naquela época eu disse assim, esse negócio vai pegar. Eu vou estudar esse negócio. E eu estudei. Achei cabeça, estudei por uns 2, 3 meses, cada apostila tudo, debulhei. E eu decidi assim, ó, vou ser o primeiro profissional certificado de SolidWorks no Brasil. Aí eu realmente fui atrás, paguei horror, um olho da cara aquela vez numa certificação, fui o primeiro profissional certificado do Brasil de SolidWorks. E eu virei técnico deles. Inclusive, trabalhei por 3 anos, viajei o Brasil inteiro trabalhando com a SolidWorks depois desse tempo. Mas o interessante dessa história é o quê? Cara, foi visualizar isso, entende? Já deu para perceber que aquilo seria um próximo passo, seria um próximo momento. Hoje, todas as engenharias que trabalham com projetos mecânicos usam o SolidWorks. Então, é algo que hoje é comum, hoje é normal, mas naquela época, em 2004 para 2005, isso foi inovador. E realmente era inovador, né? Então, quando eu cheguei nas empresas para trabalhar e fui funcionário por um tempo, me abriu portas. Por quê? Eu entrei como desenhista, depois virei projetista. Em 9 meses do primeiro emprego que eu tive contratado dentro de uma empresa dessa, eu me tornei coordenador dessa engenharia. Por quê? Por essa visão empreendedora, por essa visão diferente. E lá dentro da engenharia também tivemos vários projetos que foram completamente inovadores. E, para complementar essa história do empreendedorismo dentro de uma empresa também, quando você é contratado, numa dessas empresas que eu trabalhei com projetos, eu era coordenador, depois cheguei a ser gerente de algumas engenharias em outras empresas que eu trabalhei também. Nós fizemos uma peça aqui que ela substituía um conjunto de umas 8 peças diferentes mecânicas, porque elas eram muito difíceis de serem usinadas e processadas, porque realmente os equipamentos do Brasil não eram de qualidade tão boa como os europeus. E eu tive a oportunidade, em 2011, de ir para a Alemanha, numa feira mecânica, onde eu pude conhecer aquelas peças bem feitas, bem projetadas, por aquelas máquinas lindas e maravilhosas. E a minha ideia era essa, cara, eu vou conhecer aquela peça linda, maravilhosa, toda usinada, os 8 componentes. E eu, para resolver o problema dos 8 componentes ruins, na época, mas como eu conhecia o software, eu fiz com uma peça de chapa metálica o mesmo componente. Ficou feio, mas era uma peça, só que várias dobras, 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 ela funcionava e resolvia o problema das 8 peças. Mas ela era feinha, e a gente adorava, como é a mecânica, né? Gostava de as peças bonitas e nada. Cheguei na Alemanha, na feira, vi uma máquina daquela, eu falei com os alemão lá, eu disse assim, cara, me ensina a fazer essas peças. Aí ele olhou assim meu crachá, Brasil, Brasil, e começou a falar inglês, né? Aí eu falei, sim, somos do Brasil. Qual que é a empresa? Eu falei o nome da empresa. Oh, pelo amor de Deus, ensina a gente a fazer aquela peça dobrada. Olha que loucura. Eu fui para lá para conhecer aquela coisa linda, usinada, 8 componentes diferentes. Eu falei, mas por que vocês querem conhecer essa peça dobrada de lata aqui? Cara, é uma peça que vocês fazem e a gente não precisa fazer 8. Eu não estava focado na época, entende? No custo-benefício. Eu estava na solução
do problema que era operacional, eu não estava vendo todo. Mas isso também gera oportunidades. O empreendedor, ele num erro, ele acerta muito, cara. Eu acho que essas histórias aqui são as histórias belas e bonitas do empreendedorismo. Por quê? Porque tem um ponto do empreendedorismo que é o seguinte, né? A característica do empreendedorismo, na verdade, assim, ó, é que é uma competência que ela pode ser cultivada por meio de formação prática. Então, o que você pratica, você experimenta, te gera a oportunidade de se preparar e você ser, de fato, um empreendedor. É uma característica do empreendedorismo, ela é proativa, ela é de inovação, ela é criativa, né? Então, eu gosto de contar essa história porque mostra o como nossa visão, às vezes, o empreendedor, ele não tem resultados porque ele não consegue olhar realmente aquilo como um negócio. E vocês falaram algo interessante antes, o empreendedor é diferente do empresário. Eu tinha visão empreendedora, mas eu não tinha visão de empresário naquela época ainda. Eu só via realmente aquela coisa diferente para solucionar um problema. Mas eu não estava vendo como, pô, isso ali é bom para o mercado, porque a gente economiza peça. Não, não estava vendo desse jeito. Né? Isso que é interessante, a visão do empreendedor pode falhar. O empreendedor ele percebe a oportunidade. E o empresário, ele vê como isso pode rentabilizar. Exato. Né? Por isso que eu costumo dizer que o empreendedor não precisa ser empresário. Agora, o empresário tem que ser empreendedor. Perfeito. Ele só olha números. Perfeito. Ele só olha números, ele não tem o espírito do negócio. Ele não está no espírito criativo. E aí, Léo,